E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Nelson Assad do canal Imagine Mais e hoje eu vou falar para vocês sobre um tema muito interessante que tomou as redes sociais essa semana. O tema de hoje, pessoal, é sobre o desaparecimento do garoto Bruno, lá no Acre. Aquele garoto que fez aquela polêmica com aqueles livros, todos criptografados. Então no vídeo de hoje eu vou dar a minha opinião sobre esse caso. Eu vou falar para vocês o que eu acho dessa história. E eu quero pedir para você também deixar nos comentários qual é a sua opinião sobre esse caso. Qual é a sua opinião sobre esse suposto mistério, sobre esse desaparecimento do garoto Bruno. Pessoal, antes de eu falar para vocês sobre a minha opinião sobre o caso, eu quero explicar para quem ainda não conhece, para quem ainda não ouviu falar, eu vou explicar rapidamente qual é a história do garoto Bruno. Bem, o garoto Bruno é um rapaz de 24 anos que mora no Acre. Segundo os relatos do próprio pai dele, ele é uma pessoa muito estudiosa, uma pessoa exemplar, uma pessoa assim, muito dedicada aos estudos. E esse garoto, pessoal, ele escreveu 14 livros criptografados. Os livros que ele escreveu estão todos criptografados. Não dá para ler o que está escrito em código. E o quarto desse garoto é cheio de símbolos, cheio de simbologia esotérica, cheio de simbologia matemática. Inclusive, tem uma grande estátua de um filósofo grego no meio do quarto desse garoto. Pois bem, no dia 1º de abril, o garoto simplesmente desapareceu. Ele deixou os livros dele todos em ordem e desapareceu. E esse desaparecimento gerou uma grande polêmica nas redes sociais, no YouTube, em todos os lugares. Por quê? Porque ele deixou um enigma. O desaparecimento dele é um mistério, mas o material que ele deixou é um enigma. As pessoas estão com a cabeça... As pessoas não sabem o que pensar, o que ele deixou nesse material. Então a mídia está fazendo um grande alvoroço sobre o desaparecimento dele, justamente por causa do material que ele deixou no quarto dele. Pois bem, pessoal, qual é a minha opinião sobre esse caso? Segundo os relatos do próprio pai do garoto Bruno, ele era uma pessoa dedicada e ele queria muito que a obra dele fosse divulgada, que a obra dele fosse conhecida. No caso, a obra são esses livros criptografados. Mas segundo o próprio pai, ele não tinha recursos suficientes para levar o projeto para frente. Então, de repente, ele desapareceu. A minha opinião é a seguinte: que isso tudo não passa de um teatro. Na realidade, ele não desapareceu. Ele deve ter ido para a casa de algum amigo, deve ter ido para algum lugar fora do Brasil, enquanto a história dele começa a tomar proporções gigantescas na internet. Enquanto os livros dele, que estão lá guardados no quarto dele, começam a tomar um nível de curiosidade enorme. As pessoas estão curiosas sobre o trabalho desse garoto Bruno. Então, na minha opinião, o desaparecimento dele é um marketing para divulgar o trabalho dele, o trabalho que não ia ser conhecido se não fosse dessa forma. Por quê? Eu vi o vídeo do pai dele, os relatos do pai dele várias vezes, e eu tirei algumas conclusões e algumas perguntas e eu vou compartilhar com vocês. A história do garoto Bruno é muito incompleta. Aonde que ele estuda? Ele faz alguma faculdade? Ele tem namorada? Ele trabalha em algum lugar? Todas essas perguntas ninguém respondeu, ninguém falou sobre isso.
O que é esse projeto que o pai dele tanto fala? Se os livros estão criptografados, por que que o pai dele insiste várias vezes em falar que é um projeto lindo? Que é um projeto de amor à humanidade? Se os livros estão criptografados, ele não sabe o que está escrito? O próprio pai do Bruno pede para as pessoas ficarem tranquilas a respeito do desaparecimento dele. No vídeo, que eu acredito que você já deve ter visto, no vídeo o pai dele apresenta uma tranquilidade enorme. O pai dele em todos os momentos é calmo, fala calmo, como se o garoto não tivesse desaparecido. Em todo momento, o pai dele exalta a obra dele. Em todo momento do vídeo, o pai dele diz que as pessoas têm que conhecer a obra do Bruno, que as pessoas têm que ler o trabalho dele. E ele diz também que vai procurar especialistas para traduzir o que está escrito nos livros e que será publicado. Então, pessoal, para mim, se isso não for um marketing violento, eu não sei o que é. Outro ponto importante também. Ele diz que o garoto Bruno vai voltar para assinar os livros. Em momento algum, ele diz que o garoto está desaparecido. Isso é muito importante, prestem bastante atenção. Em momento algum ele diz que ele desapareceu. Tá ok? Ele pede para as pessoas terem calma que o garoto vai retornar. Então, pessoal, a minha opinião é essa, que nada mais é do que um marketing para divulgar o trabalho do garoto. E você? O que você está achando dessa história? Qual é a sua opinião sobre esse suposto desaparecimento? Eu quero deixar claro, pessoal, que o que eu estou falando é a minha opinião, tá ok? A minha opinião pode não ser a verdade, ou pode ser a verdade, mas é apenas a minha opinião. Agora eu quero a sua opinião, deixe aí nos comentários qual é a sua opinião. Vamos debater algumas ideias sobre esse caso que está tomando as redes sociais. O que você acha? Qual é o motivo do desaparecimento dele? Será que realmente ele desapareceu? Você tem mais informações sobre o Bruno? Deixe aí nos comentários e vamos trocar algumas ideias aqui no canal Imagine Mais. Pessoal, eu sei que os meus vídeos, 90% dos meus vídeos é sobre experiência, mas eu não pude deixar de falar sobre esse assunto, deixar de falar um pouquinho da minha opinião sobre esse assunto, porque realmente tomou as redes sociais. Eu agradeço você pela sua atenção, peço para você se inscrever no canal Imagine Mais, se você ainda não for inscrito, dá joinha no vídeo. Muito obrigado e até a próxima. Tchau!